Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do AuraVcast. Eu estou aqui com a Lara Augustini. Ela vai falar sobre saúde íntima feminina e nós trouxemos um tema que é bastante delicado, que é a mutilação genital feminina. Mas antes eu gostaria que a Lara se apresentasse para vocês. Olá, obrigada pelo convite. Estou super feliz, animada de estar aqui, apesar de ser um tema delicado, mas muito importante a gente falar sobre isso, conscientizar as pessoas. Para quem não me conhece, eu sou a Lara Augustini, sou formada em Relações Internacionais, com ênfase em Direitos Humanos e Gênero. Sou educadora menstrual, terapeuta em ginecologia natural, trabalho já há bastante tempo, desde 2014, com essa educação em saúde e direitos sexuais, menstruais e reprodutivos. Então, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Nós que agradecemos a sua presença aqui com a gente. E eu queria começar te perguntando, afinal, o que é, a mutilação genital feminina? A mutilação genital, ela é uma prática bastante violenta, tradicional de alguns povos e algumas regiões. A gente pode se dizer que é uma prática cultural, mas a gente tem que ter bastante cuidado quando fala isso, porque quando as pessoas escutam que é uma prática cultural, elas tendem a achar que nós não podemos intervir e que isso é algo que fere a autodeterminação dos povos, que isso deve continuar acontecendo. Mas nada que fere a integridade dos direitos humanos, a dignidade da pessoa, os direitos da pessoa, em especial sua integridade física, pode ser associada como uma prática cultural benéfica que deve ser continuada. Então isso é um dos grandes desafios que a gente tem. E aí, para exemplificar um pouco sobre a mutilação genital, eu trouxe aqui um modelinho de vulva didática para poder explicar o que exatamente acontece na mutilação genital, Então nós temos aqui a nossa vulva. Vira mais pra cá. Aqui? Virando pra essa daqui. Tá. Agora é o momento que eu vou dar um close nessa. Nessa, beleza. Então nós temos aqui a nossa vulva. A vulva ela é composta aqui pelo clitóris, os lábios externos, lábios internos, aqui a nossa uretra, canal vaginal e períneo. Então o que acontece na mutilação genital? Nós temos alguns tipos de mutilação genital. A clitorectomia, que é quando você tem o corte e a remoção do clitóris, da glande do clitóris, que é essa parte aqui de cima, porque o clitóris, ele é grande, ele é interno, então ele é tudo isso que a gente não consegue ver. E a mutilação, então, ela corta essa cabecinha dele aqui, sabe? Que é a glande, que é onde fica aqui nessa região. Nós temos também a excisão, que é o corte e a remoção dos lábios externos, e também tem a infibulação, que é quando você tem, além dos cortes dos lábios externos e também do clitóris, você tem uma costura dos lábios internos aqui na entrada do canal vaginal para que ele fique menor e mais apertado. Então não preciso nem falar, a partir de tudo isso que a gente viu aqui, como é uma prática extremamente violenta e que traz muitos prejuízos para a vida das pessoas, que passam por essa situação. Tanto na hora ali do ato de se fazer a mutilação, porque quando a gente fala também que é uma prática cultural, algumas pessoas podem achar que ela é feita num consultório, num hospital, com todos os aparatos legais, jurídicos e médicos adequados, mas não é isso que acontece, Então, todos esses cortes, isso que eu falei aqui para vocês, é feita com navalha, sem nenhum tipo de anestesia, de forma bastante precária. E a maioria das mulheres que passam por isso, mulheres e meninas e até bebês, tem complicações tanto na hora ali, com hemorragias, como infecções derivadas desse procedimento feito, dessa forma completamente ruim, assim, sem nenhum tipo de assistência. As pessoas que sobrevivem a essa prática têm desdobramentos na sua saúde íntima por toda a vida, Nós temos o nosso corpo, as regiões do nosso corpo, elas existem por um motivo. Toda a nossa anatomia ela é importante, ela tem um significado, ela tem uma função. E quando você faz essa violência, você traz diversos desdobramentos. Então, essas mulheres elas têm dores crônicas, elas têm problemas na vida sexual e uma série de outras questões, que vão se desdobrando ao longo da vida. Então, mesmo se ela fez menina, isso vai se perdurar até depois a saúde dela, quando ela já tiver adulta ou já mulher madura. É algo que não sempre vai estar lá. Sim, e não é
é uma prática assim que não tem autorização da mulher? Ou... Então, como ela é uma prática tradicional, o grande desafio é que você mude a cultura daquele povo, daquela região. Muitas mulheres, a partir, né, de tudo que a gente avançou com relação aos direitos humanos, né, principalmente para essa população, muitas mulheres já sabem que isso é uma prática de violência, que isso não pode acontecer. E aí é importante a gente estar aqui hoje, por exemplo, no Brasil, trazendo essa questão e falando isso, porque muitas mulheres vivem em situação de refúgio, né? Elas fogem dos países delas com as filhas, que para não acontecer isso, tanto nelas ou às vezes quando aconteceu nelas, para não acontecer com as filhas. Então a gente tem uma porcentagem de pessoas que já estão mais conscientes e que sabem disso, mas que ainda enfrentam dificuldades de realmente não passar por isso, porque, né, toda uma estrutura muito maior ali, que ela não tem realmente esse poder de falar, não, isso não vai acontecer, isso não vai fazer com o meu corpo. Mas a gente também tem um outro lado muito delicado, que assim, por ser uma prática muito enraizada nesses lugares, as mulheres, elas acreditam que precisam passar por essa prática para se sentirem aceitas. Então, elas sabem que é ruim, elas sabem que tem risco de morte, elas sabem, né, tudo isso, mas se elas se negam, elas são consideradas impuras, elas são consideradas como... Tem muitos lugares que elas não podem casar, por exemplo, se elas não tiverem passado por essa prática da mutilação genital, então é bem complicado. E aí, uma das coisas também que aconteceu como resposta a esse avanço das mulheres se posicionando é que essa prática começou a acontecer também com bebês. Quanto mais cedo, né, você conseguir violar o corpo e impedir que aquela pessoa exerça a sua autonomia corporal e a sua autodeterminação, melhor, assim. Então, isso também é um grande desafio, né? Imagina, se a gente já tá falando que como isso é ruim e violento em pessoas adultas, adolescentes, a maioria dessa prática acontece com meninas, porque precisa ser antes do casamento, da rito de passagem da primeira menstruação. E, infelizmente, o casamento infantil é mais uma violação muito comum nessas regiões. Mas a gente tem isso também em bebês, em algumas regiões, assim que nasce, com 2, 3 meses, já ocorre essa prática da mutilação genital. No Egito, por exemplo, que é o país que tem mais esses casos, né, de mutilação genital feminina, lá foi criminalizado a mutilação. Só que acontece que muitas mulheres ali, elas continuam fazendo porque, por exemplo, existe a denúncia, né? Só que a denúncia não é levada a sério. Tipo, o próprio, né, vamos dizer assim, o próprio governo, ele não quer defender essa mulher. Ele simplesmente trata aquele crime como se não fosse nada, né? Então, às vezes, mesmo onde é criminalizado, não é válido, né? É muito difícil mesmo, né? Assim, a penalização, né, tá na lei, não significa realmente que ela vai ser cumprida. Então, é um desafio muito grande. A gente tem isso com diversas situações, né, no ordenamento jurídico, assim, de todos os países. Então, principalmente quando a gente está falando de questões de gênero e de desigualdades e de violências, é um desafio maior ainda, justamente porque sempre foi uma população que é marginalizada, que né, sofre muitos preconceitos, tá? Tudo o que vai avançar, essa população é a última, né, que chega. Quando tem algum retrocesso, é a primeira população que é retirado os direitos. Então é uma dificuldade muito grande mesmo, porque quem faz a lei? As pessoas. Quem precisa realmente criar algo que seja efetivo a longo prazo, que realmente vá contribuir para a erradicação dessa prática, as pessoas se conscientizarem, as pessoas entenderem que, né, as mulheres, elas têm autonomia corporal, deveriam ter autonomia corporal, e que isso é uma prática de violência que não deveria acontecer, né? E aí isso se desdobra de diversas formas, mas realmente é um grande desafio quando a gente fala, principalmente quando a gente está falando com questões de saúde íntima, de saúde da mulher, de ginecologia, de obstetrícia. A gente tem uma dificuldade maior ainda, porque tudo que foi construído dentro dessa área foi construído em cima da vulnerabilidade e da exploração de corpos de mulheres
geralmente, não só, mas geralmente mulheres pretas, mulheres pobres. Então, é muito difícil a gente mudar toda essa estrutura que vem já, né, há muitos anos. E, assim, talvez falando aqui parece algo que é distante, né? Ela acontece lá na Ásia, na África e tal. Mas não, no Brasil a gente tem essa violência obstétrica também, né? Tipo, que não é, talvez, tanto dessa forma, mas que também acontece. Eu gostaria que também você falasse um pouco sobre como isso acontece aqui no Brasil, né? E, assim, que às vezes a gente não percebe, né? Que também acontece, por exemplo, quando a mulher vai dar à luz, né? Que aí eles acabam fazendo aquele corte no períneo para que o bebê saia. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse processo. A mutilação genital e esses tipos de violência, ele tá aqui na América Latina por 2 motivos. Primeiro, porque acontece esse tipo de mutilação genital em alguns lugares, na Colômbia, por exemplo, no Peru, nós temos ainda tribos que praticam isso. Aqui no Brasil, esse ano, o governo autorizou que as mulheres que sofreram práticas de mutilação genital sejam consideradas refugiadas, porque é uma diferença muito grande uma mulher que consegue o refúgio, o status de refúgio, e uma mulher que vem assim e fica ilegal no país, né? Então, nós temos meninas que frequentam a escola, que frequentam o Sistema Único de Saúde e que passaram por isso. Então, a gente precisa olhar e falar sobre essa questão. E aí, uma outra questão que foi a que você abordou, que é a da episiotomia, que a violência é uma mutilação genital que a parte das mulheres sofrem no Brasil, não só no Brasil, mas o Brasil tem números alarmantes de episiotomia, e é uma mutilação também, é uma violência obstétrica, é um tema bastante também complexo para a gente falar, porque infelizmente ele mexe em grandes estruturas de poder, mas que não tem outra solução. A gente precisa falar, a gente precisa nomear as coisas direito, falar que sim, isso é uma violência, isso não é uma prática médica. Nós não temos nenhuma evidência científica de que a episiotomia é benéfica e nem que ela é necessária em absolutamente nenhum caso. Muito pelo contrário, as evidências científicas mostram que a episiotomia é extremamente prejudicial. Não só para a mulher ali no momento, como também em outros desdobramentos, que ela também vai ter todos esses desdobramentos que a gente falou, da mutilação genital, de cortes, de remoção das partes que vai afetar a saúde íntima, a saúde sexual. A gente vai ter isso também com a episiotomia. A episiotomia, ela aumenta as chances de, num parto futuro, uma mulher que passou por episiotomia, ela ter lacerações de 3º ou 4º grau, num segundo parto, coisas que, assim, é praticamente impossível de acontecer com um períneo íntegro, né? E aí, para explicar então um pouquinho mais o que é episiotomia aqui para vocês, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o nosso modelinho de vulva de novo. Aqui, né, temos o orifício aqui do canal vaginal. E aqui a gente está representando ali o períneo, né, o ânus. Então, a episiotomia, ela é um corte aqui lateralizado, ela é um pique aqui, é uma laceração. É uma laceração grande, se eu não me engano, a episiotomia ela é considerada já 2º ou 3º grau, então ela não é algo que é pouco invasivo, e ela é feita para justamente o que você falou, facilitar a passagem do bebê, porque infelizmente nós temos uma cultura de assistência ao parto, que é uma cultura que não respeita a fisiologia do parto, que medicaliza e que faz intervenções desnecessárias e comete diversos tipos de violência com as mulheres. Uma coisa muito terrível que a gente tem, não só no Brasil também, mas que no Brasil, se eu não me engano, depois posso confirmar esses dados, mas eu acho que o Brasil é o país que tem números mais altos dessa segunda prática que vem da episiotomia, que é o chamado ponto do marido. Não sei se você já ouviu falar. Não. Que é após a episiotomia, após esse corte, eles costuram mais do que deveria para o canal vaginal ficar fechado, apertadinho, virgem de novo, gostosinho para o marido. É uma super violência. Isso, muitas e muitas mulheres passaram por isso de forma muito natural e corriqueira ao longo dos anos. Conforme a gente vem conscientizando, essa luta da violência obstétrica, ela é nova. Esse termo foi cunhado pela primeira vez na Venezuela. No Brasil, ele chegou
em 2014, e a gente tem diversos tipos de impasse ainda e retrocessos. Em 2018, no último governo que a gente teve, eles tiraram o termo violência obstétrica, eles proibiram o uso do termo, alegando que isso não existia, que isso prejudicava a imagem do médico. Então também é importante a gente falar que a violência obstétrica ela não é uma violência cometida pelo obstetra, é uma violência cometida no contexto obstétrico ali de assistência ao parto, né? Então ela não precisa ser cometida só pelo obstetra, ela pode ser cometida por diversos profissionais da saúde que estão envolvidas ali, né? Mas a gente sabe que infelizmente grande parte dos profissionais da saúde e dos médicos, infelizmente, perpetuam esse tipo de violência mesmo, né? Sim. Inclusive, se eu não me engano, foi em 2016, a USP fez um seminário para falar sobre como o ensino da medicina, da ginecologia e da obstetrícia violava os corpos, né, das mulheres, inclusive dentro das faculdades, na prática mesmo. Então, como que a prática da episiotomia, que é algo que não tem evidência científica, que não deve ser feito, continua sendo ensinada, né? Assim, é muito absurdo. E aí depois eu posso até deixar, se vocês quiserem, a referência desse artigo, porque ele é muito, assim, ele é um pouco chocante, mas ele é bem legal para quem quer se conscientizar sobre o assunto. Tem um relato lá de uma mulher que teve o períneo cortado, teve uma episiotomia dos dois lados. Então, eles relatam lá que tinha um médico, não sei exatamente o termo, se é principal, e 2 alunos, né, residentes, assim, na assistência ali do parto, e o médico, né, principal ali, o obstetra, falou, ó, você corta de um lado e ele corta do outro, e aí eu vou ver, tipo, como vai ser. E essa mulher teve os 2 lados do períneo, ela sofreu 2 episiotomias para que se aprendesse uma prática que não tem nenhuma evidência de que deve ser feita, muito pelo contrário. Então, infelizmente, a gente ainda tem que lutar muito para que as pessoas se conscientizem disso, para que as mulheres saibam que não é normal. É muito comum, se você conversar com qualquer mulher que teve filho 30 anos atrás, provavelmente ela vai ter passado por uma episiotomia. Isso está mudando, mas isso ainda acontece muito. A episiotomia acontece, inclusive, mais em hospitais particulares do que no SUS. E mais da metade das brasileiras já sofreram episiotomia. Ainda assim, é algo que fica pouco subnotificado. Então, talvez, né, esses números podem ser muito maior, porque é o que você também comentou. Muitas mulheres não sabem que estão sofrendo violência. Então, falar desse contexto de violência obstétrica no Brasil é super importante, primeiro para as mulheres. Assim, a gente tem que, sim, fazer um trabalho de construir legislações, de conscientizar os profissionais, de penalizar esses profissionais para que isso não continue acontecendo, mas a primeira coisa é a gente fazer com que essas mulheres reconheçam que aquilo não pode ser feito, né? Que a partir disso corpo vai delas. também a denúncia, né? Aumentar Exatamente. A denúncia. É exatamente isso. Se essa mulher não sabe que ela sofreu uma violência, ela nunca vai denunciar, ela nunca vai se posicionar. Essa denúncia já é algo muito difícil, porque a gente tem toda essa cultura de poder, né, do médico autoritário. As mulheres sequer se posicionam ou têm coragem de fazer perguntas. Então, imagina fazer denúncias. É um processo bem complexo, bem difícil, mas a gente precisa dar garantias para que essas mulheres se sintam seguras e que elas se sintam de fato confortáveis para seguir com isso e reconheçam o que elas estão passando ali. Então, isso é resultado também de um contexto que nós não temos, né? Um tipo de educação sexual, de educação reprodutiva, de educação menstrual. E as mulheres não conhecem seus corpos, não conhecem seus direitos e o que pode ou não pode acontecer, né? Que são coisas básicas. Então, a gente tem, por exemplo, isso que a gente está comentando aqui, da episiotomia, do tal do ponto do marido, que são coisas assim que são nitidamente e de forma muito gritante, que é uma violência, mas a gente tem vários outros tipos de violência menores, digamos assim, que acontece também todos os dias e que as mulheres precisam se conscientizar para ir mudando esse cenário. Intervenções desnecessárias, você proibir acompanhante, você gritar com essa mulher, você falar coisas, né, que a gente escuta muito assim, na hora de fazer não doeu, não gritou, não reclamou.
Existe uma outra prática que chama manobra de Christeler, que é onde os médicos sobem na barriga e empurram para que o bebê saia mais rápido, justamente porque é uma cultura que não quer esperar a fisiologia do corpo, né? O grande número de cesáreas desnecessárias também. Cesáreas desnecessárias é uma violência obstétrica. E também é um outro assunto delicado, porque se criou uma cultura de que as mulheres falam, porque eu posso escolher, eu não quero ter parto normal, eu tenho autonomia, direito de escolher uma cesárea. Mas o que acontece? A cesárea ela é um procedimento maravilhoso, que ela veio sim para salvar vidas, mas que ela sendo feita sem indicação, a gente tem muitos desdobramentos ruins ali também, não só na assistência do parto, porque tem mais riscos de um monte de efeitos colaterais, assim, né, porque é uma intervenção cirúrgica, é um procedimento médico, e o parto ele é um processo fisiológico, como também na saúde dessas pessoas, na amamentação, nessas crianças que estão nascendo, porque crianças que nascem de parto normal são mais saudáveis, ficam menos doentes. Tem um estudo, eu não lembro a porcentagem, eu tinha trazido aqui, mas depois eu posso pegar, era algo em torno de 25% ou 35%, que as crianças que nascem de cesárea têm 25% a 35% a mais risco de mortalidade infantil do que as crianças que nasceram de parto normal. Então, na verdade, o que a gente não tem é uma cultura, uma mulher que fala, eu não quero ter um parto normal, o que esse médico deveria fazer é falar, calma, você está com medo, você não está se sentindo segura, vamos explicar todos os contextos, você tem tudo isso aqui. Aí sim, a partir do que a mulher sabe sobre tudo do parto normal, tudo que pode, tudo que não pode, todos os benefícios e efeitos também contrários e da cesárea, a partir do momento que ela tem a informação adequada para ela poder fazer uma escolha informada, aí sim a gente pode falar que essas mulheres têm autonomia e que ela pode escolher entre uma cesárea e um parto, senão ela está sendo coagida. Na maioria das vezes eu já ouvi até relatos de mulheres que tiveram parto cesáreo, que elas falam assim, eu queria muito ter normal, só que aí o médico falou que era melhor fazer uma cesárea e eu acabei fazendo cesárea. Aí, você pensa, será que foi mesmo? Será que não tinha jeito da pessoa ter um parto normal? Ou ela foi, como você falou, coagida a fazer a cirurgia cesárea? Exatamente, é o mais comum. O Brasil é o segundo país com mais números de cesariana. A OMS considera a epidemia de cesariana, ele considera, assim, com essa terminologia de epidemia. E é muito triste, assim. Eu tenho uma filha que nasceu de parto domiciliar. Minha filha nasceu na sala da minha casa. Foi um parto natural, fisiológico, assim, eu sou super defensora desse movimento. Foi a experiência mais incrível e maravilhosa da minha vida. Eu incentivo muito que as mulheres experienciem isso. E o momento da minha gravidez foi o momento que eu mais me senti, assim, não dona do meu corpo e não capaz de poder fazer uma escolha, porque eu passei a minha gestação inteira lutando pelo simples direito de deixar meu corpo fazer algo que ele sabe fazer, assim. E eu tive que ir, né, buscar uma outra alternativa que não fosse, por exemplo, o meu convênio, porque eu sabia que no meu convênio eu realmente não ia conseguir ter um parto normal, eu ia ser levada para uma cesariana. Inclusive, vou deixar aqui uma dica, um conselho para eventualmente quem tem vontade de ter parto normal, né? Todos os hospitais, o convênio médico, o SUS, hospitais particulares, todos os hospitais, isso é uma recomendação, né, da ANS, precisam, se você solicitar, eles precisam te entregar a porcentagem de cesariana e de parto normal que acontece ali dentro e individualmente de cada profissional. Por quê? A estimativa é que de 10% a 15% das mulheres vão precisar, de fato, passar por uma cesariana. E o que acontece é que você chega no hospital e a porcentagem de cesariana é 98%, como, por exemplo, aconteceu no meu convênio. Então, se 98% os partos daquele hospital, daqueles profissionais, ultrapassam uma porcentagem de 20%, 25%, saiba que vai ser muito difícil você conseguir realmente ter um parto normal ali. Se é algo que você realmente quer, você, infelizmente, você vai ter que ir atrás, né, de outras formas, assim, outros meios, porque
É extremamente complicado isso. E como a gente não tem essa educação, as mulheres não sabem, e tem essa figura do médico, né? De você não poder perguntar, de você não poder participar mesmo do processo, elas acham que elas não foram capazes de parir. E eu falo muito isso, assim, principalmente com relação a toda essa narrativa que a gente vê de dores, né? Ai, a dor do parto porque eu não quero sofrer e tudo. Não é sobre dor, é sobre a força. Então, assim, a gente tem uma cultura que começou a falar que as mulheres são fracas, que você não vai aguentar aquilo, que você não é capaz daquilo. Imagina, as mulheres não desaprenderam a fazer algo que elas fazem desde a primeira mulher que existiu na face da Terra, assim. Então, não tem como... por exemplo, a porcentagem do Brasil que ultrapassa 60%, 70% das brasileiras terem parto cesariana. E não tem como a gente falar que 70% da população é incapaz de passar por esse processo, né? E, infelizmente, é importante a gente falar do contexto da violência obstétrica, porque, infelizmente, eu vejo que todas as mulheres que passaram por um parto normal e que não sofreram violência, elas têm uma narrativa positiva. Então, eu, por exemplo, que tive uma experiência de parto incrível, não tomei uma dipirona, nem antes, nem durante, nem depois. Meu parto foi totalmente fisiológico, períneo íntegro, em tudo incrível, assim. Eu falo super bem, porque eu tive uma assistência que me respeitou, que me acolheu, que eu me senti segura, e todas as outras mulheres que eu conheço que também passaram por isso falam bem das suas experiências de parto. Então, na verdade, é muito triste que a gente vê que quando as mulheres elas reclamam do parto normal, elas tiveram um parto normal e elas falam mal, e aí você quando tem um pouco mais de conhecimento sobre o assunto, você tá conversando com ela, você percebe que pena, na verdade aquela mulher tá reclamando da violência obstétrica que ela sofreu e que ela não sabe, que ela não reconhece. E dentro do estudo médico, existe, sei lá, algo novo que está surgindo em relação a parto humanizado? Dentro, tipo, por exemplo, do SUS mesmo e dentro desses hospitais particulares? Olha, eu sempre falo, né? A gente teve a capacidade de criar um movimento parto humanizado, né? Um movimento humanizado da medicina humanizada para que humanos que estudaram ciências humanas tratassem humanos como humanos. É muito louco. Infelizmente, a gente teve que chegar nisso, porque a regra não é essa, né? A regra é tratar as mulheres com violência, justamente porque a história da ginecologia nasceu assim, né? Mas nós temos, né? Infelizmente, isso não é acessível ainda para todos, mas eu acredito fielmente que enquanto a gente puder se posicionar e fazer essa pressão, nós vamos sim mudar as coisas. Então é um avanço já a gente ter um movimento de parto humanizado, que basicamente o parto humanizado ele é você seguir as evidências científicas. Parto humanizado não é você apagar a luz porque é bonitinho, é você estar num ambiente sem luz forte para a melatonina agir, a fisiologia e funcionar ali, que ela é super importante na hora do parto. Então, o movimento da humanização da assistência ao parto, ele é um movimento que visa você seguir as evidências científicas, de você fazer uma cesariana apenas quando ela é necessária. Uma outra questão também é que é muito mais benéfico a mulher entrar em trabalho de parto e no meio do trabalho de parto, se realmente não conseguir avançar, aí ela ir para uma cesariana. É muito diferente de você marcar uma cesariana quando o bebê ainda não está pronto. Essa é a realidade, porque o bebê, ele dá a hora dele nascer. Então, entrar em trabalho de parto é super importante também, né? E aí, nós temos já... eu conheço muitas médicas, muitas profissionais da saúde que estão fazendo a diferença. A gente tem que reconhecer também as doulas, que é uma profissão também que luta muito por reconhecimento. As chances de você sofrer violência obstétrica quando você tem uma doula caem muito. As doulas fazem um trabalho excepcional no pré-natal de educação em saúde também, né, gestacional e de pré-natal, obstétrica, porque é algo que na maioria das vezes num consultório, principalmente se for esse estilo aí de consultas rápidas e tudo, não vai ter. As parteiras também e obstetrizes também a gente precisa reconhecer e garantir muito que essas mulheres
possam acessar todos os tipos de lugares que prestam assistência à saúde. Então, tá no Sistema Único de Saúde, no SUS, tá nos hospitais de convênio, tá nos lugares particulares. Infelizmente, não é fácil, é muito difícil. Essas pessoas, eu conheço muitas médicas incríveis que são perseguidas, que os hospitais proíbem essas médicos de entrarem, de fazer parto lá. Eu tive muitas histórias durante a minha gestação, porque nenhuma equipe que eu queria pagar particular para poder ter uma equipe humanizada, os hospitais não credenciavam elas, não deixavam, porque você tem várias regras, né, que eles não querem isso mesmo, isso é contra a agenda, é contra projeto financeiro de você fazer 100 partos de 10 minutos no lugar que uma mulher vai estar ocupando durante 10 horas um trabalho de parto. Enfim, você tem muito corporativismo, muitos entraves ainda, muitos preconceitos, muitas coisas que a gente precisa avançar, mas com certeza já é um avanço a gente ter espaço para falar sobre isso. Então, não tenho dúvida que enquanto mais as mulheres se posicionarem de que não, eu não vou ser tratada assim, isso é uma violência, essas pessoas serem penalizadas, a gente vai conseguir, né, aos pouquinhos, mesmo que seja de forma ainda muito lenta, mas a gente vai conseguir fazer essa pressão para que o básico aconteça, que é todo mundo poder ter uma assistência sem violência, né, e de qualidade. Em relação ao autoconhecimento, assim, do próprio corpo feminino, né, como que você acha que as mulheres, elas precisam se posicionar desde essa questão, né, do autoconhecimento do corpo, não só na questão do parto em si, né, que também é uma questão, mas existem outras questões relacionadas ao autoconhecimento feminino. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da mulher ela ter essa consciência para ela já identificar essas violências desde o começo, assim, sabe? Para elas já terem, assim, os olhos abertos em relação a isso. Legal. A educação, ela é o caminho, não tem jeito, só que também é complicado quando a gente fala de educação, porque a minha profissão mesmo de educadora menstrual é uma profissão que ninguém conhece, não é regulamentada, é uma profissão nova, e aí é muito difícil porque você abre diversas lacunas, assim. Então, por exemplo, falar que a gente precisa ter educação menstrual, sexual e reprodutiva nas escolas, como parte integrante do currículo escolar e não só como um evento pontual que acontece ali durante o Outubro Rosa ou alguma ação específica. Nós precisamos que isso faça parte do contexto da educação em saúde. Só que quem vai fazer essa educação em saúde? Nós não podemos sobrecarregar, por exemplo, um profissional ali, uma professora de ciências que também não teve esse tipo de informação e que vai perpetuar informações erradas também, que não vai se sobrecarregar fazendo algo que não né, ofício dela e que não vai resolver o problema. E então, às vezes é um conhecimento assim muito, vamos supor, tipo, pelo menos o que eu tive na escola, ela só explicava a questão fisiológica, tipo, isso é a vagina, isso é o pênis, era tipo isso, não era aquela questão mais profunda, né, em relação ao feminino e tudo mais, o contexto cultural, enfim. Exatamente. E é tudo isso, né, não é uma coisa só. Exatamente, por isso que nós precisamos de profissionais que de fato estudam isso de uma forma 360, porque não é você ensinar só fisiologia, anatomia, na verdade, anatomia, o que você falou, porque a fisiologia é pouquíssimo explicada também, porque ninguém ensina que ciclo menstrual funciona para produzir hormônios que são vitais para a nossa saúde. Todo mundo ensina que o óvulo que não foi fecundado sai na menstruação e não sei o que é uma narrativa completamente errada, que visa só a reprodução. Então, assim, a fisiologia ela não é ensinada, ela é ensinada de forma equivocada, ruim, que leva a diversos prejuízos. A anatomia também é ensinada de uma forma muitas vezes pejorativa. Por exemplo, a gente tem aqui, né, nomeando as nossas partes. Muito raramente você vai encontrar um livro que vai falar sobre o clitóris. Provavelmente você vai ver nos livros que ele fala lábios grandes, lábios pequenos, e aí a gente já tem um outro tipo de violência, que o Brasil é campeão de cirurgias íntimas para remoção, para fazer essa mutilação genital que ocorre nos outros países como uma cirurgia plástica, para que você tenha lábios pequenos
E isso não é verdade, nós temos lábios externos e internos, não é grandes e pequenos. Sistema reprodutor, não é órgãos reprodutores, porque eles não servem só para reproduzir. Então você tem vários tipos de coisas que quem não está olhando, de fato, profundamente, estudando 360 isso, não vai conseguir atingir. É você olhar a saúde menstrual, sexual e reprodutiva por um olhar que você precisa falar sobre o contexto cultural, o contexto de desigualdade dessas mulheres, de acesso à saúde, de dignidade, de prevenção de doença, de bem-estar físico, de bem-estar emocional. E isso não vai acontecer assim, né? Exatamente. E é algo que não vai acontecer na escola por uma professora, não vai acontecer no contexto ginecológico numa consulta médica, né? A medicina, ela pelo menos a medicina moderna que a gente tem, ela é uma medicina que visa a doença, o tratamento da doença, então não a educação, a prevenção de saúde. E assim, é isso, né? É muito complicado, mas o que eu acredito que seja a grande revolução é, de fato, as mulheres se conscientizarem disso. Infelizmente, hoje elas têm que buscar isso pelos seus meios. Nós precisamos pressionar, sim, setor público, setor privado, para que isso possa, de fato, fazer parte da vida das pessoas. A gente precisa muito combater diversos preconceitos com relação a isso. Quando a gente fala desse assunto, nós temos uma grande barreira, que é a barreira do preconceito, dos tabus, de coisas culturais que só pioram a situação. Então, enquanto a gente não falar disso abertamente, nomear corretamente cada coisa, cada problema, cada vulnerabilidade, a gente não vai conseguir resolver. E o primeiro passo para as mulheres é reconhecer que não sabe também, né? Se interessar, de se posicionar, porque muitas vezes eu vejo que as mulheres têm vergonha também de não saber. Eu recebo perguntas assim todos os dias e sempre elas começam: ai, desculpa, tô até com vergonha e tal, nossa, eu não sei disso. Só que assim, alguém te ensinou? Não, ninguém te ensinou, então não se culpe, então, porque você não precisa saber. Nós somos cobradas, né? É uma sociedade que nos cobra por algo que ninguém ensina, então como que a gente vai saber? Né? Então, assim, não ter vergonha de ir atrás, de perguntar, se posicionar. É difícil a gente se posicionar quando tá num contexto médico, muitas vezes, mas a gente precisa começar isso, sabe? A gente tem, por exemplo, muitas mulheres que nem se relacionam com homens, mas já saem do ginecologista com pílula anticoncepcional, porque é só a única coisa que consegue ver. Então, e elas ficam com vergonha de se posicionar. E não, se posicione e fala: olha, não, eu não me relaciono com homens, eu não tenho a pretensão de método contraceptivo dessa forma, mas a gente pode falar sobre ISTs, a gente pode falar sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, eu posso falar sobre a minha sexualidade. Eu passei tal remédio aqui, tá, existe outra opção? Passei esse contraceptivo, não sei se é o melhor para o meu contexto, eu gostaria de saber se existe outros. Comece a se posicionar. A gente sabe que, infelizmente, tem grandes chances de não ser bem respondida, ou, né, isso não vai acontecer. Tudo isso que você precisa saber não vai contemplar numa consulta, né, em algo assim pontual, mas as pessoas, a sociedade, precisa saber que a gente está acordando para isso e que a gente precisa tá demandando, né, dessas mudanças, porque tudo que a gente avançou não foi porque um dia alguém acordou e falou: agora eu vou deixar as mulheres votarem, agora eu vou deixar que as mulheres possam trabalhar. Isso foi resultado de lutas de movimentos de mulheres que pressionaram e fizeram com que a sociedade, e aí as empresas, o governo, tudo, tivessem que incorporar essas demandas das mulheres. Então é isso, a gente precisa fazer com que essas demandas, com que a sociedade saiba que a gente não sabe, que é difícil, que a gente tá caminhando, mas que a gente quer, que a gente não tá mais disposta a aceitar esse tipo de coisa. E querendo ou não, muitas mulheres, que assim, igual você tinha citado anteriormente, muitas mulheres não têm esse acesso, né? Não têm condições financeiras para ter, por exemplo, um parto humanizado. E aí se torna ainda mais difícil para essas mulheres que elas dependem, por exemplo, elas dependem daquele hospital, dependem daquele médico, porque se não tem aquela opção, não tem outra.
elas precisam daquela assistência e muitas vezes essa assistência não acontece da forma que elas esperam, da forma que elas precisam. E é muito constrangedor para algumas mulheres, até mesmo ir numa consulta do ginecologista. Tipo, uma coisa básica se torna constrangedora. Tem um relato de uma menina que eu conheço que ela foi no ginecologista e, tipo, o médico foi olhar, né? E aí ele chamou o pai dela pra olhar também. Tipo, Nossa. Agora você imagina o nível de constrangimento. Então, exatamente. é totalmente fora de ética, totalmente absurdo isso, né? E são coisas que as mulheres passam realmente. Todos os dias. E isso é uma... Ela fica vulnerável, porque ela vai fazer o quê? Exatamente. Vira um trauma, né? Sim, já é uma situação muito vulnerável. Você chega numa sala fria com alguém que talvez nem olhou pra você, você tira a roupa, fica pelada, abre as pernas, fica lá olhando pro teto. Cara, é muito desconfortável, é vulnerável. Qualquer pessoa vai estar vulnerável. Por mais, sabe, assim seguro que seja o contexto. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, a não ser que seja uma coisa assim, que tivesse, nossa, sei lá, alguma coisa grave do tipo, teve um abuso, sabe, menor de idade, aí eu preciso que o pai venha aqui porque teve algum contexto aqui que sofreu algum abuso, alguma violência, não sei, algo muito grave. Isso não pode acontecer de forma alguma. As pessoas, elas têm direito à privacidade, independente da idade, mesmo se for adolescente, ela tem direito a fazer a consulta ginecológica com privacidade, sem ninguém na sala, se ela quiser. E era uma adolescente. Exatamente. Aí chamou o pai, tipo... E por que a gente tem isso? Porque a sociedade não reconhece que as mulheres são pessoas de direitos capazes de ter autonomia sobre o seu próprio corpo. Então, o que o médico imagina que é o corpo daquela menina? Do pai. O corpo não é dela. Então, por que ele chamou o pai? E isso é resultado de toda uma construção que a gente tem, porque isso na lei, em toda a construção do direito das mulheres para vários tipos de outras esferas, por exemplo, quando as mulheres precisavam de autorização do marido para ter conta no banco, para trabalhar e tudo, é porque as mulheres não eram sujeitos de direito para aquilo, elas eram extensões dos seus maridos. Então, constantemente, nós somos vistas assim, extensões do pai, extensões do marido, extensões da igreja, né, de contextos sociopolíticos. Então, acho que a grande luta é a gente, de fato, conseguir construir minimamente com que esses pequenos, né, porque a gente também não tem muitos, mas que esses pequenos direitos que nos foram garantidos sejam de fato cumpridos. Assim, e se uma menina, uma pessoa não sabe que isso foi uma violência, que não pode fazer isso, ela não vai se posicionar, ela não pode denunciar, falar sobre isso, e aí ela vai ficar, aí o que acontece, ela vai traumatizar. Então depois ela não vai querer ir no ginecologista mais, ela pode passar muito tempo sem fazer os exames necessários, ela pode ter diversos desdobramentos, pode causar traumas psicológicos, traumas físicos mesmo. Tem muitas mulheres que não conseguem ir no ginecologista porque tem trauma físico mesmo, real, assim, sabe? E existe também uma ideia de culpabilizar aquela pessoa por um trauma que ela passou. Então, você tem que relaxar, você tá doendo e tudo, é porque você não tá relaxada, você tá tensa. Nós não somos obrigadas a relaxar. Nós merecemos nos sentir seguras, acolhidas. Eu não vou relaxar se eu tô me sentindo vulnerável. Ninguém vai conseguir se sentir relaxada em um contexto que tá predisposto para acontecer uma violência. Então é muito complicado mesmo. Quando a gente fala de adolescente, né, é mais delicado ainda, porque é justamente onde a gente tem muitos preconceitos, né, onde a gente tem diversos tipos de direito aos adolescentes com questão de saúde sexual e reprodutiva que são negados. Acesso a métodos contraceptivos, a própria educação sexual que precisa ter, uma educação em saúde, né, e, enfim, diversos contextos. Então é muito complicado mesmo, mas aos pouquinhos a gente vai, né, avançando, fazendo um trabalho de formiguinha, assim. Então, por isso que é importante a gente tirar esses assuntos debaixo do tapete, valorizar as pessoas que, assim como eu, trabalham com isso e que sofrem muito preconceito, que todo dia a gente quer desistir, porque é muito difícil mesmo você lutar contra todo esse sistema, contra todos esses espaços de poder mesmo, né?
mas que eu tenho certeza que uma pessoa que a gente consegue transformar, consegue se conscientizar e ela vai passar aquilo também para a rede dela e ela vai mudar e vai fazendo aquele trabalho de formiguinha. Então, também não olhar assim por um olhar muito geral e porque, né, a gente é assim mesmo, os médicos são todos ruins, fazem isso e tal. Não é assim. Existem muitos médicos, muitos profissionais, mesmo que não seja particular humanizado, eu conheço vários profissionais do SUS que são bons, assim, sabe, que não cometem violência. Existem essas pessoas existem, nós precisamos apoiar essas pessoas para que essas pessoas sejam a maioria. E só existem essas pessoas porque existiram mulheres que fizeram pressões, que começaram a construir esse posicionamento de direito, que todos os dias sofrem diversos tipos de barreiras na carreira e na profissão, para que a gente consiga mudar um pouco essa estrutura. Então, acho que estamos no caminho. Qual a importância da liberdade sexual nessa questão assim, de saúde íntima, de cuidado, da mulher ela ter autonomia sobre si mesma? Então, quando a gente fala de liberdade sexual, é também um assunto bastante complexo, porque o que é liberdade sexual? Primeiro que depende do ponto de vista, né, do que a gente vai considerar liberdade sexual, porque se a gente continuar olhando por uma esfera muito superficial, do tipo, eu posso ter relação com quem eu quiser, a gente sabe que na realidade não é bem assim. Você não vai ter relação com quem você quiser e não ser julgada, enfim. Mas a gente precisa ver essa liberdade sexual com tudo isso que a gente falou. Acesso à educação, acesso à redução de desigualdades, porque as mulheres são diferentes, não existe uma mulher universal, nós temos corpos diferentes, contextos diferentes, vivemos em situações diferentes. Nós precisamos falar sobre o acesso e o que é o prazer para essa mulher, sem também fazer uma ditadura da libido, do orgasmo, porque eu acho que também é uma outra situação assim, que a gente precisa ter orgasmo, a gente precisa sim ter liberdade sexual, a gente precisa ter prazer, a gente precisa ter tesão, mas como que a gente vai pedir para uma mulher que, por exemplo, está sobrecarregada, que está doente, que está cheia de problema, que tem um monte de coisa, que depressão exatamente. É uma coisa que diminui. Sim, como você vai pedir para essa mulher simplesmente que agora ela, nossa, mas você tem que se arrumar, você tem que ter tesão, você tem que ter vontade, não é assim também. Então é justamente essa dificuldade de se olhar 360 para essas coisas mais profundas, porque na verdade enquanto a gente ficar na superficialidade, sim, sabe, com esse discurso de o empoderamento, girl power, não sei o quê, e muitas vezes achando, né, que não tem mais nada para conquistar, as coisas não vão mudar. Então a gente precisa realmente olhar por esse aspecto mais profundo de desigualdade, por esse lado social, cultural, de garantia dos nossos direitos, de fato, né, não um direito só na lei, porque não basta estar só na lei, igual a gente falou, precisa que as pessoas incorporem isso, que as pessoas possam olhar. E como que a gente faz isso? Quando as pessoas começarem a respeitar as mulheres, porque isso acontece porque não se tem o respeito, sabe? Então, eu acho que esse é o grande lance, assim, sabe? Às vezes tem um discurso da liberdade sexual que é tipo assim, a mulher dizer sim pra tudo, né? Então, às vezes eu acho que é o contrário. É a mulher saber dizer não pra algumas coisas, pra aquilo que não vai fazer bem pra saúde dela, né? Tipo, relacionamentos sexuais que não vai fazer bem pra ela. Exatamente. Né? Então, tipo assim, se ela disser sim pra tudo, ela não é livre. Necessariamente, sim, ela é livre se ela souber escolher o que ela quer, o que ela não quer, o que ela não vai fazer bem pro corpo dela. Exatamente, concordo. E deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Em relação, quais são a questão de diária, assim, de cuidados diários que você adota? Quais são os cuidados diários que você tem com a sua saúde, assim, que você acha que são essenciais para que as mulheres elas tenham, não também como você, mas assim, que você acha que é importante que as mulheres elas desenvolvam para elas, que foi importante para você também? Olha, eu acho que a principal ponto de virada para mim foi começar a olhar minha saúde não mais por um aspecto da doença, mas
olhar o corpo como instrumento da manutenção da saúde. Então, como a gente pode prevenir? A melhor doença é aquela que não existe. Então, como que a gente pode fazer através da nossa rotina, através dos nossos hábitos, coisas para que a gente não precise ficar o tempo todo medicalizando o nosso corpo, enfim, e sofrendo com diversas outras consequências. Então, eu acho que eu citaria, né, 3 pontos principais, assim, que faz muito sentido na minha vida, e que eu vejo que foram grandes coisas, assim, que realmente transformaram a minha saúde, né, e como eu trago, assim, esse aspecto na minha vida hoje. Primeiro foi, acho que, a minha alimentação. Então, quando eu comecei a sair também dessa superficialidade de só calorias e tudo, e comecei a me perguntar e estudar coisas mais profundas, de fato de nutrição, de como aquele alimento chegou no meu prato, da quantidade de veneno que tem ali naquele prato. Então, mudar a minha alimentação foi primordial. Mudar a minha rotina de consumo também, em especial, né, falando até aqui com a Auravi da Beleza Limpa. Então, já há muitos anos eu só uso Beleza Limpa, não consumo cosméticos, em especial porque os cosméticos tradicionais, eles têm muitos disruptores endócrinos, que é uma coisa muito prejudicial para a nossa saúde ginecológica. Então, diversos problemas que as mulheres têm hoje, como, por exemplo, endometriose, síndrome do ovário policístico, acne, vem dos disruptores endócrinos. Então, foi uma coisa que mudou demais a minha vida quando eu parei de usar esse tipo de produto. Não uso também na minha filha. Tem vários estudos que já associam também esse tipo de produto à puberdade precoce. Então, a gente vê muita gente falando assim, porque não pode mais comer frango e tudo para puberdade precoce. Não, na verdade, você precisa parar de usar aquele shampoo que você usa, aquele sabãozinho de bebê, porque tem um número muito grande de meninas que têm menstruação mais cedo, que entram na puberdade precoce por conta dos disruptores endócrinos, da predominância estrogênica que a gente tem nos cosméticos. E uma outra parte que faz assim, se entrelaça com todas essas questões, foi quando eu comecei a enxergar o meu ciclo menstrual como parte integrante também da minha saúde, quando eu reaprendi que ele não servia só para engravidar, que ele é super necessário, que todos os hormônios envolvidos no ciclo menstrual, eles são necessários para a minha regulação hídrica, para a minha saúde óssea, para o meu humor, para o meu metabolismo, para o meu sono, tudo. Hormônios são muito importantes. Nós mulheres em especial, pessoas que ciclam, tem 2 hormônios principais, que é estrógeno e progesterona, que são super importantes para a nossa saúde, e a gente só produz estrógeno e progesterona menstruando através de uma ovulação. Então, também é outra coisa que a maioria das pessoas não sabe, que quando você toma um anticoncepcional hormonal, uma pílula, mesmo que você dê a pausa e que você vê 5 dias de sangramento, aquilo não é uma menstruação. Aquilo se chama sangramento por privação, porque a menstruação, ela depende de um ciclo, todo um processo que acontece uma ovulação. Então, o mecanismo do anticoncepcional, por exemplo, é não ter a ovulação. Então, você não tem nenhum tipo desses hormônios envolvidos. O que a gente tem nas pílulas, progestina, por exemplo, não é progesterona. Então, a gente também precisa começar a conscientizar as mulheres com isso. Não estou demonizando pílula, não sou desse tipo de pessoa. Eu acho que a gente precisa ter vários tipos de método. Nós temos diversos contextos diferentes. Método contraceptivo é algo que, assim, tem uma cascata imensa de coisas para a gente poder chegar num contexto, ali, num consenso de qual a gente vai escolher. O grande problema é que as mulheres não são informadas, que existem outros métodos, que elas poderiam escolher qual é o mecanismo, o que cada método vai fazer no corpo dela, e aí a gente tem mais uma vez essa coerção e essa informação que foi velada, então ela não tem uma escolha de fato, né, adequada, porque a partir do momento que a mulher tem as informações e que ela quer escolher, ela pode, né, tem todo o direito de escolher não menstruar, não ciclar, de
usar um método contraceptivo. Eu mesmo tomei pílula durante minha graduação, porque eu não tinha outra forma na época. Eu tinha endometriose, que graças a Deus eu também consegui tratar, não com anticoncepcional, mas na época foi um anticoncepcional que me possibilitou ter qualidade de vida para estudar e seguir ali. Então é você saber, a partir dessas ferramentas, assim, dessas informações, você conseguir saber o que é melhor para você, para o seu contexto. Mas, assim, falando em saúde, né? Então, assim, as mulheres têm todo o direito de tomarem anticoncepcional se assim elas quiserem, mas isso não muda o fato de que produzir estrógeno e progesterona naturalmente, através de uma ovulação, de um ciclo menstrual, é extremamente benéfico para a manutenção da nossa saúde. E não importa quem fala o contrário, que a gente tem muito médico que fala o contrário, tá errado. E a questão do ciclo menstrual, ele também faz toda a diferença na questão da saúde mental também? Também, super. Principalmente porque a progesterona, por exemplo, é um hormônio anti-ansiedade. E aí não só a progesterona, mas todo o equilíbrio entre estrógeno e progesterona afetam a nossa saúde mental. E aí falar de ciclo menstrual e saúde mental é também algo muito complexo, daria um outro episódio só pra gente falar sobre isso, porque a gente tem diversas também camadas aí que precisa olhar. Nós temos mulheres que têm uma síndrome que é a TDPM, que é um transtorno disfórico pré-menstrual, que é uma condição de saúde mental bastante agravada, que leva mulheres até às vezes ao suicídio, e acontecem na fase pré-menstrual. Em contrapartida, a gente tem todo mundo achando que tem TPM, e não é, porque TPM também é um diagnóstico médico. A TPM, ela tem um CID, ela tem um diagnóstico, ela é um desequilíbrio, ela não é uma fase do nosso ciclo menstrual. Então, fase pré-menstrual é diferente de TPM. TPM é a síndrome da tensão pré-menstrual, que ela é um conjunto de sintomas agravados, porque a gente tem, de forma natural, variações hormonais, porque é óbvio que se eu tenho aqui um pico de serotonina, que é um hormônio da felicidade, e aí num outro momento essa serotonina tá baixa, é óbvio que isso vai afetar e eu vou ter oscilações hormonais. Agora, oscilações hormonais normais, naturais, esperadas, típicas, que a gente pode manejar com alimentação, com ervas, com chás, com diversos tipos de cuidado, de manejo do sono, manejo de estresse, atividades, enfim. É uma coisa, e a síndrome, que realmente é algo patológico já, né? A TPM é algo patológico que precisa, assim, de um cuidado médico e de ser tratado. E aí a gente tem a outra, que é a TDPM, que é um agravamento da TPM. E aí tem várias coisas. E é muito louco, por exemplo, eu fico muito, muito, muito triste quando eu tô de TPM. Não sei o que acontece, parece que sinto que eu tô quase à beira da morte. É uma tristeza, assim, absurdo. E eu achava, né, até agora que você falou, que era um sintoma, tipo, normal da TPM. E, é normal ficar muito triste, mas na verdade não é, né? Tipo, não é, exatamente. Acho que essa é a pergunta que eu mais escuto, se é normal. Porque a gente sempre escuta muito isso. Porque como a gente não tem esse tipo de educação, isso é uma coisa que as pessoas deveriam saber. O que esperar e o que não esperar. Então, muitas vezes a gente tem mulheres que passam a vida tendo doença mesmo, tendo diversos problemas, achando que aquilo é normal. Porque, né, se criou toda uma demonização do ciclo e da TPM, de tudo aquilo. Então, só que é aquilo que a gente falou, né? Como que você vai saber se é normal ou não é se você não tem nenhuma referência? Se nem sequer a gente fala sobre isso com as nossas amigas. Nem sequer a gente sabe se a pessoa do nosso lado tá menstruada ou não. E se a gente pensa que é normal, tipo, a gente traz é normal ficar assim. Exatamente. Então, assim, nada que vai afetar o seu bem-estar e o seu fazer de atividades diárias é normal. Então, tipo, uma cólica. Uma cólica que, né, vem ali um pouquinho, você sente, às vezes coloca ali uma bolsinha quente, alguma coisa já melhora, tá? Ela não te impede de fazer coisas, ela é esperada, porque a gente tem um movimento de contração, a gente tem prostaglandinas e várias outras coisas. Mas, nossa, eu fico de cama 5 dias da menstruação, eu não consigo fazer nada, eu tenho dor de barriga, eu tenho ânsia de vômito, tenho diversas outras coisas e uma cólica muito forte, que eu tenho que tomar remédio, que o remédio não passa, não dá conta, isso não é normal. Então, precisa ver. Então, sempre não ficar sofrendo, porque nós temos uma cultura de normalizar o sofrimento feminino. Tipo, é normal, mulher sofre. De cólica. Pronto.
Então, principalmente de cólica, exatamente. Por isso que o diagnóstico de muitas doenças que tem sintoma de cólica é difícil de ter, por exemplo, a endometriose, porque as mulheres passam a vida inteira achando normal, os próprios médicos, muitos deles, não todos, mas muitos deles, é normal, cólica é isso, e sabe? Então, não tem um diagnóstico, então já passa uma pílula sem ter o diagnóstico correto e sem falar para aquela mulher se ela quer ter esse tipo de tratamento ou não, porque nós precisamos participar das escolhas da nossa saúde, nós precisamos participar do método contraceptivo que a gente vai tomar, nós precisamos participar do diagnóstico, da escolha do diagnóstico não, do tratamento, né? Claro, os médicos, eles têm um conhecimento técnico e a gente não pode também, né, desrespeitar ou achar que a gente sabe tudo e que, né, nós somos médicos. Não, nós não somos profissionais da saúde, não temos essa capacitação, mas o corpo é nosso, então a escolha ela tem que ser em conjunta. O problema é meu, o conhecimento é seu e a decisão é nossa, em conjunta. Então essa decisão compartilhada, esse consentimento compartilhado, que é o termo que a gente usa, é muito importante, ele precisa acontecer e a gente precisa cada vez mais se conscientizar disso, falar para as mulheres sobre isso, para que a gente consiga fazer esse trabalho de formiguinha e aos poucos ir mudando todo esse cenário. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Foi muito bom, Lari. A gente aprendeu muito com você sobre saúde feminina, saúde íntima feminina. E eu gostaria que você deixasse uma última frase, um conselho para as mulheres que estão nos assistindo e também as informações das suas redes sociais para elas te acompanharem também. Eu vou deixar uma frase que eu vi esses dias da Suzana Machado, que diz assim: quando uma mulher para de mentir, todas as outras podem ser de verdade também. Então, acho que a minha mensagem aqui é para que a gente possa olhar com honestidade para as coisas que a gente sente. E muitas vezes a gente é tão sincera, tão honesta com os outros, mas ficamos mentindo e escondendo as coisas, né, de nós mesmas. Então, todo esse processo de autoconhecimento, de autonomia, ele vai passar por um processo de reapropriação do nosso corpo, do que a gente gosta, do que a gente não gosta. Então, ser honesta com a gente mesma, reconhecer e ir atrás mesmo, não se contentar com as violências, com as coisas que a gente passa, não ficar achando que é normal ter dor, que é normal sofrer violências, que é normal ser maltratada. Não, nós merecemos dignidade, nós merecemos respeito e nós precisamos lutar com isso. A gente só vai conseguir isso quando a gente começar a se posicionar, porque a gente não aceita mais ser assim. Então, esse é o recado que eu deixaria e também quero falar para vocês contarem comigo. Estou super à disposição, super aberta. Amo ensinar e falar sobre esses assuntos. Vocês conseguem me achar no Instagram, Lari Agostini _. Também estou no TikTok, Lari Agostini. O que mais que eu tenho de redes sociais? LinkedIn também, para quem eventualmente usa o LinkedIn. Também posso deixar aqui e-mail ou outros contatos para vocês me contatarem. Estou super disponível e contem comigo. Vamos juntas. Obrigada, Lari. Obrigada, Aura, pelo convite. Eu amei. Super especial e parabéns pela iniciativa também de abrir esse espaço para a gente falar sobre coisas tão importantes, que realmente é isso que a gente precisa, fomentar Exatamente. Esses debates que precisam acontecer, né? A gente não pode continuar só na superficialidade. Então, obrigada, super feliz, foi super legal estar aqui com vocês. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse episódio, curta, comenta, compartilha e beijo!